Mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, um programa que é feito do nosso jeito, do seu jeito, e é apresentado do jeito do Jonas. Quero mandar um grande abraço logo no início do programa para o meu amigo Manuel lá da MRA Imóveis. Manuel, feliz ano novo para você, seja muito feliz em 2015, que os negócios caminhem bem e você sabe que você mora no meu coração. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo secretário Cândido Garcia Alonso, nosso secretário de Assuntos Institucionais, que está ligado no nosso programa. Então ele falou, vou estar assistindo e tal. Abração, Cândido. Sintam-se abraçados todos os secretários da Prefeitura, abraçando o Cândido, abraçamos todos. Mandar um grande abraço lá para o pessoal da Botia, lá o William Salomone, a Botia lá das Astúrias, que também quando eu chego lá o pessoal comenta, viram o programa, discordam, concordam. É muito legal, é muito bacana quando as pessoas vêm e dizem, também lá no Golfinho, lá aquele chopp gostoso que tem ali na praia da Pitangueiras, na choperia Golfinhos, e eu estive lá no domingo com 2 amigos e vieram na mesa, olha, a gente assiste o seu programa, sempre quando passa o programa a gente coloca aqui na televisão, aqui da choperia e tal, muito legal, muito obrigado, um abração lá para todo mundo lá da choperia Golfinho, ali na praia das Pitangueiras. Dito tudo isso, eu quero dizer que para entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook /Do Jeito do Jonas. No Facebook /Do Jeito do Jonas você assiste a esse programa e a muitos outros programas que temos lá gravados. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei um professor aqui da cidade do Guarujá, ele que é professor de idiomas, professor de inglês, é uma pessoa bem versada, muitas pessoas, jovens inclusive, da nossa cidade já aprenderam a falar inglês, enfim, é uma pessoa que tem prestado grande serviço à nossa cidade, e por isso eu agradeço muito a sua vinda, professor Cristiano Nunes. Obrigado. É um grande prazer estar aqui, né? Eu já tive a oportunidade de estar aqui anteriormente, e eu acredito que hoje em dia, né, é extremamente necessário que você invista na questão da educação, né, e principalmente quando se está falando sobre outro idioma, que é muito deficiente, nós temos uma deficiência muito grande com relação ao ensino de idiomas de modo geral, até porque dentro do meio acadêmico as pessoas não são bem informadas. Né, você vê que a própria questão da faculdade... Aquilo que é básico na escola não é suficiente. A própria questão da faculdade em si, ela não... Estou falando especificamente sobre outra língua. Quando se fala sobre outra língua, as pessoas não recebem a qualificação necessária para que possa... Você dá aula de inglês e mais algum outro dou aula de inglês, apesar de ter um conhecimento razoável em outras línguas também. Sim. Mas a minha especialidade eu dou aula há 20 anos, né, formei vários professores de inglês em algumas instituições também, né, trabalhei em 2 grandes franquias de idiomas hoje. Qual é a maior importância da pessoa saber falar outro idioma? Porque a maioria das pessoas dificilmente sairão do Brasil, até por questões econômicas. Sim. As empresas, algumas exigem outro idioma, mas são pouquíssimas as que exigem. É mais uma questão de currículo? Olha, vou te falar uma coisa, tem bastante empresa que exige. Até eu presto consultoria a 2 grandes empresas da área portuária e um dos quesitos principais é falar uma outra língua. Outro idioma. Principalmente, nós estamos falando especificamente sobre o inglês. Então, se as pessoas, mas não é uma grande exigência, não. Se você fala uma outra língua, você se destaca independente da sua formação acadêmica. Nós temos engenheiros, nós temos arquitetos, nós temos pessoas que são formadas em logística. Mas se essa pessoa ela tem esse diferencial em falar uma outra língua, isso é um grande pontapé para que ela possa desenvolver a carreira dela, ser uma alavanca muito grande na carreira dela. Quer dizer, o inglês ele acaba incorporando a educação e sendo fundamental para que a pessoa consiga, num ambiente de trabalho, quando tem qualquer questão em outro idioma, ele poder... O inglês é quase que universal hoje, né? Universal. A língua... existe uma vertente aí falando que o chinês, o mandarim, no caso, né, ele seria de extrema importância, mas hoje... Você lembra quando quiseram... Isso você não lembra porque você não tinha nascido, mas você deve ter ouvido falar, deve ter... em algum estudo seu deve ter abordado isso. Quando tentaram fazer um idioma universal chamado Esperanto. Esperanto. Lembra disso? Esperanto, sim. Certo. Sim, inclusive é uma mistura. Qual era a lógica disso?
Eles queriam É uma mistura de latim com inglês? É uma mistura, o Esperanto era uma mistura da gramática simples inglesa com alguma coisa de origem francesa. Então era uma salada de frutas, né? Mas é que se esquece muito que o idioma ele vem junto com a cultura. Você não consegue aprender uma língua sem assimilar parte da cultura que aquela língua representa, né? Sim. Porque, vamos dar um exemplo bem simples. Você vai falar que vamos fazer uma vaquinha, né? Né? Vamos fazer uma vaquinha. Mas ninguém normalmente conhece a origem. Um americano, até brasileiro mesmo, isso é incorporado de tal forma que você assimila aquilo, você fala normalmente, mas você não sabe quando que surgiu. Por que você fala uma vaquinha? Mas por que uma vaquinha? Não pode falar um boizinho, não pode falar uma cabrinha. E por que faz uma vaquinha? Então, é relacionado ao jogo do bicho, né? Os times cariocas que jogavam, né, eles necessitavam que muitos dos torcedores colaborassem para que pudesse acontecer o jogo. Porque né, o valor que eles doavam, que eles faziam a doação por time, era o número da vaca no jogo do bicho. Ok. A vaca no jogo do bicho. Então, nós falamos, muitas coisas são incorporadas à nossa língua, nós nem falamos... A vaca é o 96 no jogo do bicho? Eu não sei, não entendo nada de jogo de bicho. Entendi. Mas representa o jogo do bicho. Né? Assim como a cobra vai fumar, que foi um jornalista que declarou também no Rio de Janeiro, né, que a Força Expedicionária Brasileira não iria para a guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. Sei. Só se a cobra fumasse. Só se a cobra fumasse. Entendeu? Aí a cobra fumou e eles adotaram o símbolo da cobra fumando no... A presidente Dilma, na campanha de 2014, vem um pouco mais para cá, a campanha de 2014 disse assim na televisão: não mudaremos nada nos direitos trabalhistas, nem que a vaca tussa. Ontem a vaca tossiu, que ela mudou 5 itens nos direitos trabalhistas. Quer dizer, a vaca tossiu. Quer dizer, a cobra ia fumar e a cobra fumou. Aqui ela disse que nem que a vaca tussa e ontem a vaca tossiu. Está acontecendo de tudo, né? Por que político mente, Cristiano? Eu vou te falar uma coisa. Por que político mente? É uma boa pergunta. Não, por que a pessoa vai na televisão e fala assim, eu não mexo em direitos trabalhistas? Aí, antes de assumir, que ela vai assumir o segundo mandato ainda depois de amanhã, ela já muda os direitos trabalhistas. Ela fala assim, tiramos o Brasil do mapa da fome, não tem mais fome no Brasil, mostra lá a estatística e tal. Aí passa a eleição, aí vem os organismos internacionais e agora o IBGE dizendo que tem 7 milhões e 200 mil pessoas. Por que essas pessoas mudamos a educação, sendo que nós estamos lá acima de 50º no ranking, atrás de países como Colômbia, países que, né, estamos lá no final da fila. E aí ela coloca para ministro da Educação o Cid Gomes, um engenheiro civil, que não entende nada de educação, que foi governador 8 anos do Ceará, governador no Ceará, 8 anos. Ceará, o professor ganha em média R$300, em média não, perdão, muitos professores ganham R$300 por mês, dão aula em escola sem telhado, alguns dão aula embaixo de árvore, a pior educação do Brasil, tá lá. Ele fez uma declaração, quando ele era governador, dizendo que professor não era para ganhar dinheiro, que professor que quisesse ganhar dinheiro, que saísse da escola e ia procurar um emprego na iniciativa privada. Frase dele como governador, ele não pode desmentir isso. Está gravado em tudo quanto é lugar. Né? Quem vai dar aula não vai porque precisa ganhar dinheiro, vai dar aula porque gosta. Se quer ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa. Esse cara vai ser ministro da Educação do Brasil no próximo governo. Gente, eu sempre digo aqui, porque eu não estou falando para o petista, que esse não tem jeito, esse é petista mesmo, ele acha que está tudo certo, roubaram 80 bilhões da Petrobras, aleluia, viva, glória a Deus, está tudo certo. Para ele está tudo certo. Estou falando para aquele que votou no PT e não é petista. Você está feliz de ter, cuidando da educação do seu país, alguém que diz que professor, você que é professor e vota no PT, você acha justo? Ou você vai vai deixar de ser professor e vai para a iniciativa privada porque professor não é para ganhar dinheiro, o professor é para dar aula. 300 por mês está bom demais, segundo ele. Né? Você está feliz com a indicação para ministro dos esportes? Você está feliz, você que votou no PT, que não é petista? O petista esquece, você que não é petista. Você está feliz de saber que o ministro dos esportes foi preso com malas e malas de dinheiro no aeroporto? E o prêmio dele agora é ser ministro dos esportes? Você está feliz com isso? Ontem, pra você ter uma ideia, 80
atletas de ponta do Brasil, vou citar alguns aqui. Bernardinho, técnico do vôlei, Cafu, Kaká, Paulo André, aquele back do Corinthians, não está no Corinthians mais, Flávio Canto, Fernando Meligênio, o moço lá do tênis, Gustavo Borges, Hortência, grande Hortência, a rainha do basquete, Rubinho Barrichello e muitos outros, 80 atletas de ponta, onde fizeram um protesto, fizeram um manifesto contra a indicação desse senhor que anda com malas de dinheiro para ministro dos esportes, faltando 1 ano e pouco para as Olimpíadas. Você acha justo? Você está feliz com isso? Eu não estou. Eu não estou feliz com isso. O filho do Jader Barbalho, ministro da Pesca, Jader Barbalho é aquele que pegou milhões do governo para fazer um aquário lá, monstruoso, para criar rã, criar jacaré, criar peixe. Pegou o dinheiro, comprou avião próprio, comprou fazenda, comprou não sei o que, não fez nada, foi preso. Eu me lembro dele chegando algemado em Brasília, né? Aí o filho dele vai ser o ministro da Pesca, e o Ministério da Pesca é que cuida dos caras que vão fazer lá um ranário, né, para criar rã, para criar jacaré. Então, ele vai ser o ministro para cuidar daquele negócio que... Vocês entendem? Eu estou maluco? Estou velho, estou maluco? Vocês estão felizes com isso? Não mexem em direito trabalhista nem que a vaca tussa, nem tomou posse e já mexeu, a vaca já tossiu. Está feliz com isso? Você está feliz com o Antony Garotinho tomar conta do Banco do Brasil? E para por aqui, vai, já encheu. Tá, já encheu. Eles querem acabar com o nosso país. A meta é destruir o Brasil. Vocês perceberam já? Eu já percebi isso. Para fazer o que depois, não sei. Mas coisa boa eles não querem fazer, porque quem quer fazer coisa boa não faz isso aqui. Ou eu estou enganado? Me desmintam. Me desmintam. Professor, a educação agora com Cid Gomes, o homem que diz que professor não tem que ganhar dinheiro. Professor, se quiser ganhar dinheiro, que deixe de ser professor e vai fazer outra coisa. Esse cara vai ser ministro da educação. Me ajuda aí. O que acontece é o seguinte, a educação está ruim e a tendência, pelo andar da carruagem, é ficar pior. É a idiotização do nosso jovem que eles vêm trabalhando firme para conseguir. Exatamente. O que acontece é que a educação, se você for analisar tipo, 10, 15, 20 anos atrás, eu estava na escola, e você comparando hoje o conhecimento que as crianças... Eu estava na escola em 60, são 50 anos atrás, eu estava no primário. O que acontece? Se você fizer um comparativo, não precisa, você vai conversar com um jovem hoje, não estou falando generalizando todos eles, né? Tem alguns que buscam, que correm atrás, mas porque ele busca e corre atrás. Ele busca e corre atrás. Porque se ele for depender... Ele vai ser analfabeto até os 12 anos. Exatamente. Então a escola quer que ele seja analfabeto. Aí está falando que as taxas de analfabetismo no Brasil caíram. E a taxa de analfabetismo funcional? Foram estratosféricos. Né? Então, você não tem o analfabeto no papel, mas você tem o analfabeto funcional, que ele não consegue discutir um assunto, ele não consegue debater um livro, se ele for ler alguma coisa, então quer dizer, você der 3 palavras palavras, ele fala uma frase, ele não consegue. Se você falou a palavra... Se você der uma frase e falar, interpreta o texto para mim, ele não consegue. Idiotização do Estado e a bestialidade generalizada. A bestialização do Estado, por quê? Não existe interesse do Estado que as pessoas sejam letradas. Elas formam opinião. Quando elas começam a ser letradas, elas começam a formar opinião. Tipo, o governo não interessa. Começa a se pensar por conta própria. Sim, isso não interessa. Né? Então, isso não tem um interesse. Então, nós não estamos vivendo muito diferente da época do coronelismo. O voto de Cabresto, o voto de Cabresto está aí com bolsa disso, bolsa daquilo. Né? Essas 7 milhões e 200 mil que passam fome, votam porque estão à esperança de ganhar. Os que já ganham, votam porque já ganham. Então, o que acontece? Você não tinha... eu não entendo muito dessa parte de política, as normas políticas. Só que eu lembro muito bem que você não pode doar uma cesta básica quando você está fazendo uma campanha política. Sim, você não pode. Mas aí eles mudaram isso porque aí já é uma questão social e tal. E é compra de voto. Você não pode. Isso é compra de voto, é claro. Tá? Só não vê quem não quer que isso é compra de voto. Então, aí você vai falar, poxa, mas as empresas estão quebradas. Se você for conversar com qualquer empresário no estado... Eu não sei, eu não fui para outros estados, mas aqui no estado de São Paulo, se você conversar com qualquer empresário, eles estão com dificuldade. Sim. São empresas grandes, estão demitindo aos montes. Eu sinto isso diretamente porque eu tenho contato com os alunos perdendo emprego. Sim. O cara está trabalhando lá, daqui a pouco ele, poxa, eu estou com dificuldade de poder pagar a minha parcela. Né? E eles começam a ter dificuldade. Por quê? De um modo geral, você conversa com qualquer empresário, eles estão tendo dificuldade.
Isso é uma das razões que o Estado de São Paulo rejeitou o governo atual. Né? É um dos estados mais industrializados. Sim. E, consequentemente, aqui a turma não ganhou. E, consequentemente, o que acontece com isso? Consequentemente, um estado industrializado, ele vai sofrer muito, porque ele gera muito emprego, inclusive para riquezas para outros estados, para os outros estados. Sim. Né? Então, a situação é triste. Isso é uma coisa muito triste. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. Programa do Jeito do Jonas, voltando para o segundo bloco, batendo um papo gostoso hoje aqui com o professor de inglês, Cristiano Nunes. O aluno de inglês, Cristiano, ele é diferente do aluno do currículo normal das escolas? É um aluno diferenciado? Por exemplo, quem vai buscar uma aula particular de inglês, ele já tem uma meta, já tem um foco, alguma coisa que ele quer fazer? Então, é diferente daquele que está na sala de aula normal, curricular? Varia bastante do que ele deseja para o mercado. Normalmente, a maioria dos brasileiros vão procurar curso porque eles pretendem ingressar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige que você fale uma outra língua. Então, depende muito de aluno para aluno. De um modo geral, existem aquelas pessoas que querem fazer uma formação acadêmica fora do país. Okay. Então, é um perfil. Esse é um perfil. Ele quer fazer um TOEFL, uma certificação internacional. Então, esse é um perfil. Existem aqueles que somente querem passar numa entrevista, para trabalhar num transatlântico, para trabalhar numa empresa. Então, esse é outro perfil. Então, existem... Você pega alguém hoje, fala assim, vou aprender um idioma, e não sabe nada de inglês. Quanto tempo ele leva para chegar num transatlântico, lá e passar na entrevista? Para ele ter um mínimo básico. Eu tenho um aluno, e são casos excepcionais, né? Porque dentro da média... Vamos falar algo mediano ali. Ok. No máximo um ano ele consegue. Um ano? Um ano. Então, é bastante tempo. Um ano dá para ele passar tranquilo, vai estar conversando, entendendo a entrevista, perguntando, respondendo, com um desembaraço. Né? É que a cultura... Sofregamente 6 meses. Se ele for uma pessoa mais dedicada, 7 meses, 6 meses, 7 meses... Ele vai estar falando alguma coisa. Sim, escrevendo não, falando. Falando. Escrevendo? Consequentemente ele vai falar. A pessoa começa a escrever. Porque primeiro, como é que você consegue, como é que você fala o português? Primeiro você aprendeu a falar. Depois você ouve primeiro. Você fica 7 anos aprendendo a falar. Com 7 anos você vai aprender a escrever. Hoje vai com menos, né? Mas na minha época, com 7 anos. 2 anos, 3 anos, ele vai ter aquele processo de ele ouvir, começar a balbuciar as primeiras palavras. Em seguida, ele vai começar a ter o processo de alfabetização. Então, ele é o Meu neto de 6 anos, você sai com ele na rua e não deixa você ler nada. Você vai ler um cardápio, ele já toma da tua mão, ele que quer ler e fica lá mostrando letrinha por letrinha, porque ele acha bonito que ele leia. Né? É a idade também. Então, mas então, como ele já fala, ele primeiro aprendeu a falar. É diferente o inglês da Inglaterra, o inglês dos Estados Unidos? Algumas diferenças. É bem menor a diferença do que o português daqui brasileiro lá. Do que o lusitano, né? A diferença é maior, parece que é maior. Lá algumas palavras... Eu estive em Portugal agora em novembro, um mês atrás, eu não vi dificuldade nenhuma. Não, dá para conversar tranquilo. Os jogadores que vão lá jogar futebol e dizem que voltaram por causa do idioma estão enganados, dá para falar bem. Tá, tranquilo. O que acontece é que a diferença é menor. Quando você pega o português... português e o português de do Brasil, daqui? A diferença parece um pouco maior. Lá não, a diferença é um pouco menor. O que aconteceu com essa diferença existe um evento que aconteceu há um tempo atrás que continua em processo, que é a globalização, né? Então, as diferenças... Que não tem nada a ver com Rede Globo. Não tem nada. A globalização do globo terrestre. As pessoas pensam que globalização é assistir a Rede Globo. Não é. Globalização diz respeito ao globo terrestre como um todo. Então, o que acontece é o seguinte, com o evento da globalização, os sotaques e os regionalismos diminuíram. Né? Isso, por exemplo, as pessoas viviam isoladas, você ia conversar com a pessoa lá da Bahia, né?
você quase não entendia o que o cara falava, porque, né, aquela coisa bem regionalização, regionalização. isso. Hoje não regional, existe mais. Hoje diminui muito. Hoje né? tem Halloween no Brasil. Hoje tem o Hoje tem evento- Halloween no Brasil. Tem Halloween no Brasil. Mas tem o Black Friday. Mas não tem festa de São João em Nova York. Sim. Então tem coisa errada Mas tem aí. o Black Nós Friday. estamos sendo dominados. Tem o Black Friday sem Thanksgiving. E é sem ação de graças, né? Mas tem o Black Friday, Mas tem o Black Friday. que é uma coisa comercial, né? Sem ação de graças. Sem ação Mas de podia ter ação de graças para vender peru. Não é? Porque lá não tem lá o peru na ação de graças? Pra mim não faz nenhum sentido Black Friday no Brasil. Não, nada disso para mim Entendeu? faz Pra sentido mim no Brasil. não Até sabe, porque, não- volto a repetir, lá em Nova York, lá em New Jersey, lá nos Estados Unidos, em Denver, lá não tem festa de São João, não tem festa de tem. Santo Antônio, né? Lá não tem a corda lá do Círio de Nazaré, né? Não tem as nossas Tem. tradições lá. E nós Tem, estamos sim. copiando as tradições, quer dizer, nós estamos sendo subjugados, eles estão nos tratando como colônia culturalmente, ainda. culturalmente, sim. Culturalmente, sim. E a diferença do inglês de Portugal, a diferença do inglês de Londres para o inglês de Nova York não é muito grande. Não. Tem algumas Mas diferenças a de gente ouve escrita, dizer que tem uma é diferença de diferente. escrita, tem a diferença de entonação. Normalmente no americano vai se terminar muito com R, o R é mais carregado, aquela coisa, Entendi. né? O Mais americano caipira. ele vai falar assim... que nós chamaríamos de mais caipira. que aqui. chama de caipira, É. entre aspas. O never, né, tem aquela coisa... Sei, E o o outro never. outro, o britânico vai falar never, normalmente terminando Tá. normalmente em A. Ele Né, vai- mas isso dá para perceber, isso você consegue... E qual é o se melhor comunicar. método para quem está assistindo, para quem tem um filho, para quem quer aprender inglês? Qual é o melhor método para aprender inglês? Normalmente, eu vou falar o que eu faço. Tá. Tá? Existe essa questão de melhor método, ele é muito... Muito relativo, né? relati- Cada um tem o seu melhor método. Mas o que eu encontro, por experiência minha durante esse tempo, estudando metodologia, não só estudando, mas aplicando diversas metodologias, porque eu não trabalhei só com uma metodologia durante esse tempo. Fui vendo o que se encaixava melhor, Tá. o que fazia com que aquela pessoa assimilasse melhor. Primeiramente, dando uma visão holística Tá. da língua. Ah. Tá? Ela precisa ter uma visão completa. Vamos dar um exemplo bem simples aqui, para que a pessoa possa entender, né, de uma forma mais análoga, para que a pessoa possa entender. Ah. Você chegou no Guarujá, você não conhece nada do Guarujá. Sim. Não sei nada. Sem andar. Inclusive, teve um tempo aí que eu fui lá em Florianópolis, nunca tinha ido em Florianópolis, não sabia nada. Até Que achar a aqui Barra é? da Lagoa levou 3 dias. 3 dias, né? Lagoa da Conceição, né? Isso. Perdido. Então, o que acontece? Aqui você precisa saber o quê? Você precisa entender onde fica Santos Dumont, Dom Pedro, Ademar de Barros, né? A Piaçaguera, acesso a Piaçaguera. Basicamente são 5 ou 6 vias. É. Né? Rondon na Astúrias. Sim, acabou. Com isso, com essas vias, 5 ou 6 vias, você consegue andar em qualquer lugar dentro do Guarujá. Você não precisa saber onde fica a Rua Amazonas, a Rua Pará, a Rua Amapá, a Rua Entendi. Tocantins. Você não precisa saber disso. Tá. Você só precisa somente isso. No inglês é mais ou menos dessa forma. Mas você viu teve essa via, você conseguiu ter uma visão holística, uma visão do todo. Mesmo que você não entenda nada da cidade, mas você consegue andar em qualquer lugar da cidade. No inglês é a mesma forma. O que acontece no inglês? Você precisa ter uma visão holística da língua. Como é que essa língua funciona? Isso são 1 semana, 2 semaninhas, você consegue entender ter uma visão geral. E você consegue se localizar a partir daí. Porque aí sim eu posso acrescentar a Rua Pará, a Rua Amazonas, porque eu já tenho as vias principais onde eu tenho como prender esse conhecimento. Isso são técnicas de neurolinguística. Tá? Ganchos que você vai prender o restante do conhecimento e a partir daí você consegue desenvolver mais rápido. Porque se você souber, vamos supor, você vai viajar hoje daqui para os Estados Unidos, você não sabe nada de inglês. Se você souber essas vias principais, você já consegue se virar. Né? Não que você vai falar fluentemente, Ok. não que você já consegue se virar em pouco tempo, 1 mês, 2 meses. Já não passa fome. Não passa fome. Então, esse é a principal ponto. Você entendeu essas vias, esses 5, 6 pontos, a partir daí Linhas você começa... tronco, vamos chamar de linhas troncos, tronco. sim, linhas troncos ou esqueleto. Ok. Né? A partir daí você consegue o quê? Acrescentar o restante e se virar. Tá? Essa é a ideia. Aí a partir daí você tem que dar o enfoque que eu trabalho, né? Que a maioria dos cursos também trabalha, é o enfoque no listening, que é a parte de escuta. Escutar bastante. Consequentemente, você escutando, você tem Aí a você tem tendência... a possibilidade de assistir filmes. Assiste filme, tem um MP3 que a gente tem hoje é diferente, né? Eu lembro que eu comecei a aprender inglês quando era fita cassete, né? Fita cassete. Fita cassete, né? Então você colocava no... Eu tive um gravador daqueles grandão assim, que tinha uma fitinha que você colocava.
para ficar gravando conversa da família, para depois falar, olha o que ele falou, então era Então, legal. então aí você andava com um trambolho aqui, né? Pendurado Andava com aqui, trambolho, né? Aqui, né? Super Kinder. Né? E com uma caneta também. Ah. Quem é dos anos 80 aí vai lembrar. Você tem que andar com a caneta que é para rebobinar, porque a pilha ia rapidinho É embora. verdade, você tinha que trazer a Senão você vai rebobinasse ela ali, você acabava com a pilha, né? Falou, pô, não Aí vai, apareceu um maluco chamado Fernando Collor de Mello e abriu a informática Abriu. e aí caçaram o cara. Caçaram o cara. Porque ele abriu a informática. Dizem que foi por corrupção. Não, você que está me assistindo, caçaram o Collor porque ele abriu a informática. E muita gente, muito graúda, perdeu muito dinheiro e aí deu no que deu. Ô, Jonas, é raro eu ouvir esse comentário, porque é mesmo, eu compartilho exatamente Sim, da mesma mas é o que opinião. aconteceu. Eu acho que A mentira que eu contam acho pro que povo é que ele era corrupto. Exatamente. Corrupto é quem rouba Isso a eu falei pro Petrobras meu filho, de 80 eu tava- bilhões. Sim. Corrupto é quem rouba 80 bilhões da Petrobras. O Collor acusado de ter comprado uma Elba de 20 mil reais que compraram para ele. Ele nem sabia que tinham comprado. Aí caçaram por corrupção. Não é por corrupção, caçaram porque ele abriu a informática. O Brasil não tinha telefone. país, de modo O Brasil geral, né? não tinha telefone. Para você ter um telefone desses fixo em casa, falar Cara, alô nas e botar carroças. com fio, tá? Você custava 3 mil dólares. Hoje, 3 mil dólares dá em torno de 11 mil reais, para você ter uma ideia. E você ficava 5 anos esperando para instalar esse telefone na tua casa. Era assim. Aí o cara veio e abriu a informática. Aí você tem celular, aí você tem computador. Aí você tem tudo isso que você tem hoje, smartphone, zap, você tem tudo isso porque um maluco falou, vou abrir a informática, e o preço que ele pagou foi ser caçado, por quem hoje governa o país. É Ele isso aí. abrir a economia Tem que falar a de modo verdade, geral. infelizmente, é triste, mas temos que falar a verdade, porque as pessoas recebem da grande mídia uma carga de informação completamente diferente da verdade. Sim, Essa é a exatamente. verdade. Ele declarou uma vez, ele falou, não temos carro, nós temos carroça. Temos carroças. Hoje nós temos esses carros bons no Brasil porque ele encarou a indústria automobilística. Exatamente. Só que foi caçado. O preço é a cassação. Hoje nós temos a possibilidade... Quem coloca o filho do Jader Barbalho para ministro não vai ser caçado nunca. Hoje nós temos a possibilidade de se informar, temos Sim. a informação, nós temos Sim. aí a internet, nós temos hoje não tínhamos isso, né? Fazer uma pesquisa na escola, você tinha que ir na biblioteca e ler aquilo que estava lá. Mas hoje nós temos a possibilidade de debater. Mas quem tem um pouco de paciência para essas coisas, que tem vontade de acontecer uma mudança política, ele vai se informar, ele vai saber mais sobre a nossa história, sobre os nossos presidentes, Que é né? muito Para você saber, importante. extremamente importante você saber Uhum. quem foram os nossos presidentes, entendeu? Sim. Quem foram cada um deles. E o que eles fizeram? Para você poder ter referência. Porque senão você fica sem referência ao que está acontecendo hoje. Não, tá bom. Ou aquele conceito de que rouba mais faz, né? É. Aquela coisa toda. Que é triste, né? É, Pior é os que roubam e não fazem, né? É Porque complicado. você rouba 80 bilhões da Petrobras, vai ver o que essa gente fez. Complicado, Né? Rouba e não faz é muito pior. Rouba, mas faz é triste, é horrível, é terrível. Mas rouba e não faz é muito pior. Muito pior ainda, né? Professor Cristiano Nunes, aqui é rápido o programa aqui. Você tem Sim. 30 segundos para falar tchau. Opa. Aí fala da onde a pessoa pode te encontrar para aprender Sim. inglês, que é o melhor professor de inglês da ilha de Santo Amaro. Se você quer aprender inglês, procure quem realmente entende. Eu vou fazer um curso de inglês com o Cristiano, estou falando faz um ano para ele, mas um dia eu chego lá. Por favor. Para mim é um grande prazer, né, ter compartilhar essas ideias. As pessoas que querem me procurar, eu estou na Santos Dumont 550, tá? Vou falar meu telefone, Sim. tá? O telefone é 30 12 1266 ou 30 17 6606, tá? Pode me procurar lá na Quick Fix Idiomas. E eu tenho certeza que eu deixo um desafio aqui para quem não sabe falar inglês, que vai ter a oportunidade de falar inglês pela primeira vez, não sabe quem é o Will, não sabe nem o que é hot dog. Pelo menos em 3 meses ele não vai passar mais fome nos Estados Unidos. Isso eu E o garanto. que é hot dog? Cachorro quente. Primeira vez que eu fui para Nova York, as pessoas diziam, olha, lá em Nova York você não fala hot dog, lá é hambúrguer. Então você chega e você fala que você quer comer um hambúrguer, que é o pão com salsicha e tal. Aí eu cheguei lá, comecei a olhar, falei, hambúrguer, coisa nenhuma, isso aqui é hot dog. Aí eu falava pro cara, eu quero um hot dog e vinha o cachorro quente e tal. E o meu esporte preferido lá em Nova York, no tempo da minha vida que eu passei lá, era comer cachorro-quente nas carrocinhas de cachorro-quente dos brasileiros que ficam nas esquinas da Hamilton, da 7ª da Avenida, na Quinta não tem, ali o negócio é mais glamuroso, mais elite, né? Mas ali na Rua 46 tem várias carrocinhas de cachorro-quente, então o meu esporte preferido era comer cachorro-quente, porque aí o cara já era brasileiro mesmo, aí você ficava batendo já trocava uma ideia já, né? Ficava meia hora conversando e tal. E o cara que vendia cachorro-quente lá,
era mais rico do que o engenheiro aqui, viu? O cara estava bem de vida lá. Diferente realidade, né? É isso aí. Uma honra muito grande receber aqui o Cristiano Nunes, uma honra muito grande estar falando com você, contando as histórias do nosso país, falando do inglês, que é importante para que as pessoas se formem, que consigam bons empregos, que possam fazer boas entrevistas. Você anotou o telefone? Não, eu vou colocar o caractere depois aqui na tela para que você possa ver quando nós tivermos as reprises, porque é importante que você busque conhecimento. Você só vai parar de ser enganado pelos corruptos quando você tiver ideias próprias, quando você tiver conhecimento. É por isso que o governo quer idiotizar todo mundo, quer que ninguém aprenda nada e bota Cid Gomes para ser ministro da educação. É para que você não aprenda, mas se você quiser, se você correr atrás, você vai aprender. Busque, porque é muito importante. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.